Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Olha, para mim uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Nós já planejamos tanto esse momento, não é? Me lembro tão bem quando conheci, olha, o pastor Adierson. Para mim é pastor Dedé, viu? Aqui também é conhecido como Dedé, né? Tá certo. Ele me procurou lá no seminário, ia para a Suíça, não era? E querendo saber algumas coisas. Depois, quando ele chegou lá, me procurou na igreja que eu estava. Tive a oportunidade de acompanhá-lo, de ver esse desejo, essa vocação crescer. Foi muito bom. Sou testemunha da saudade que ele tinha de Dona Michele, viu? Olha, esse amor é muito grande. E desde muito tempo, me lembro quando Belinha ainda era somente um sonho, não é? E hoje ela está aí, uma moça bonita, grande. Fico tão feliz de estar aqui contigo. Me sinto muito feliz, muito honrado de conhecer mais essa igreja, mais vocês. Tá bom? Peço perdão pela ausência da minha esposa Flávia, da nossa filha Emily. Hoje o meu sogro faz 93 anos, ele está com a saúde muito fragilizada. Agradeço as orações de vocês por ele, o diácono Armando, e porque tem muitos filhos, são 7, né? Só para a família de Dedé, que são 8, né? Então o aniversário foi ontem e foi hoje também, porque nem todos podiam estar ontem. Então elas estão lá. E eu estou aqui com vocês, sendo abençoado por conhecer vocês. Diante da palavra de Deus, a gente faz o quê? Fica logo em pé, né? Então, convido vocês para ficarmos todos em pé. Peço para vocês abrirem as suas Bíblias lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 8. Nós vamos ver o versículo 22. Vou começar com o versículo 4, tá certo? 4, 5. Depois o versículo 11 e depois o 22. Capítulo 8 da profecia de Jeremias fica depois de Isaías e antes de Ezequiel. Posso começar? Sim. Dizei a todos, assim diz o Senhor: será que os homens cairão e não se levantarão? Será que se desviarão e não voltarão? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia com uma rebeldia constante. Na língua grega, na hebraico, na qual o Antigo Testamento foi escrito, onde nós lemos aqui com uma rebeldia constante, podemos ler com uma apostasia constante. Persiste esse povo no engano, recusa-se a voltar. Vamos agora para o versículo 11. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Versículo 22. Por acaso não há bálsamo em Gileade? Não há médico em Gileade? Porque, pois, não houve a cura da filha do meu povo? Essa é a palavra do Senhor. E nós damos graças a Deus por ela. E para vocês continuarem em pé para nós orarmos. Pai querido, Deus de amor, de infinita bondade e misericórdia, eu te peço agora, Senhor, que as palavras dos meus lábios e assim também o meditar do meu coração, que eles sejam agradáveis diante de Ti. Convém que o Senhor cresça e o teu servo diminua. Bendito é o nome do Senhor. Pai querido, toma toda a nossa atenção, que fala, Senhor,
aos nossos corações nesse momento, porque é a tua voz que nós queremos e precisamos ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Meus queridos e minhas queridas, deixe-me começar dizendo que geralmente eu faço uma pregação a partir da inspiração que eu recebo da minha leitura bíblica diária. É a primeira coisa que eu faço. Geralmente eu me acordo por volta das 5 horas da manhã, ou coisa parecida, e eu vou logo para o meu quartinho de estudo, e ali eu fico 1 hora e meia, às vezes até mais, diante da palavra do Senhor. Esse é um momento muito frutífero, e geralmente eu faço as pregações por inspiração que recebo nesse horário, logo cedo de manhã. Mas às vezes acontece também quando eu estou lendo um livro, e aí no meio daquele livro uma palavra, uma frase salta aos meus olhos e capta toda a minha atenção, e daí surgem outros pensamentos, desdobramentos, às vezes, pastor, a partir de uma única palavra que de alguma forma me chamou a atenção. Mas às vezes acontece também de uma forma diferente. Foi o caso dessa mensagem aqui, que vou lhes trazer hoje, por obra da misericórdia e da bondade divina. A inspiração que eu acredito que recebi para fazer essa mensagem aconteceu de madrugada. Michele estava dormindo e de repente eu acordei. Eu acredito até que eu fui acordado e ouvindo aquele lindo cântico daquele grupo diante do trono, o Bálsamo de Gileade, que aqui é o título da nossa reflexão. Você conhece esse canto? Eu gosto muito dele. Há um bálsamo, eu não tenho condição de cantar tão bonito como a nossa irmã cantou, viu? Como o grupo de louvor cantou. Então eu não vou nem arriscar, eu só vou ler para vocês rapidinho. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. E aí vem outra vez, há um bálsamo em Gileade, unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. A música segue, o hino segue se repetindo, mas o fato é que eu acordei, acredito muito mais que eu fui acordado por esse canto, ouvindo ele. Me acordei cantando esse canto. Mas na mesma hora que isso se passava na minha cabeça, pastor, imediatamente, como que num flash, veio esse versículo 22 da profecia de Jeremias, no capítulo 8. Acaso não há bálsamo em Gileade? Não há em Gileade médico, remédio? Porque, pois, não aconteceu ainda a cura da ferida da filha do meu povo. Isso tudo foi muito rápido, foi como um flash, mas eu acredito do fundo do meu coração, naquele momento eu acreditei que desse versículo eu precisava fazer uma reflexão. Então eu quero começar em primeiro lugar dizendo para vocês alguma coisa rapidinho sobre o profeta Jeremias e também sobre o seu tempo e sobre a sua época.
Você sabia que o nome Jeremias tem um significado muito bonito e muito interessante também? Em hebraico, Yirmiyahu, esse é o nome de Jeremias, literalmente significa aquele a quem Deus nomeou. Você pode dizer comigo? Aquele a quem Deus nomeou. Ou seja, a quem Deus escolheu. Eu não sei se você concorda comigo, mas já aqui, apenas no significado do nome do profeta Jeremias, eu percebo uma coisa que eu acho muito bonita mesmo. Todos nós sabemos, se você já leu o livro de Jeremias, se leu pelo menos o primeiro capítulo da profecia de Jeremias, então você sabe que Jeremias foi um homem que ele resistiu muito à sua vocação. Jeremias, ele não queria ser vocacionado. Ele se achava muito jovem, se achava mesmo uma criança, se achava incapaz, incompetente para ser portador da palavra de Deus para o seu povo. Ele reclamou com Deus, assim como Jonas, que fugiu do chamado para profetizar aos ninivitas. Também Jeremias argumentou com Deus para que Deus desviasse dele o seu chamado. Por que será que Jeremias fez isso? Para mim é muito claro e muito óbvio também, porque muito diferente do profeta Isaías, que teve gloriosas visões de Deus. O pastor Adierson começou o culto lendo Isaías 6, versículo 3, quando ele tem a visão da corte divina, da glória divina, com os anjos, querubins e serafins cantando: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isaías também teve a visão do retorno dos exilados, voltando de um exílio de 70 anos na Babilônia, para de novo ocupar Jerusalém, a Terra Santa. Diferente do profeta Ezequiel, que também teve grandiosas e gloriosas visões de Deus. Ele viu o trono de Deus, ele viu a glória de Deus. Foi tão forte, foi tão intenso, que mesmo na Babilônia, às margens do rio Cobar, ele caiu ajoelhado com o rosto em terra. Você lembra? Capítulo 37 de Ezequiel, ele tem a visão do vale de ossos secos. Quando o Senhor manda ele profetizar e o Espírito vem sobre os ossos secos, e ali se levanta um grande exército. Diferente também do profeta Daniel e dos seus 3 amigos, que tiveram fantásticas experiências com o poder e a majestade de Deus. Daniel, ele foi salvo da cova dos leões. Os seus amigos, eles foram salvos da fornalha ardente. Isso é tudo muito majestoso, muito glorioso. Mas o nosso querido Jeremias, diferente destes profetas que eu acabei de citar, ele foi chamado para anunciar a queda de Jerusalém. O conteúdo da sua mensagem era pregar que o grande templo, o xodó de Israel, a glória de Israel, o templo que havia sido construído pelo grande rei Salomão, seria destruído. Ali não ia ficar pedra sobre pedra. A cidade seria destruída. Os homens e mulheres que sobrevivessem ao cerco e ao massacre seriam levados cativos. Muitos deles serviriam de escravos, como escravos, na Babilônia. Esse era o conteúdo da mensagem do profeta Isaías. O povo havia caído em apostasia, em rebeldia, em rebelião, em pecado gravíssimo. E a mão de Deus iria pesar sobre esse povo. Seria um sofrimento pedagógico. Isso é o que nós chamamos de pedagogia do amor de Deus.
porque Deus, Ele pesa a sua mão, Ele disciplina e até mesmo castiga quem? Os filhos e filhas a quem Ele ama. Então o povo havia caído em gravíssimo pecado e por isso a Babilônia vinha como pedagogia do amor de Deus, para que o povo sentisse e realmente fizesse uma experiência de arrependimento, de conversão. Esse era o conteúdo da pregação, da profecia de Jeremias. Mas Jeremias não queria dizer essas coisas. Ele não queria pregar que Jerusalém seria destruída. Jeremias não queria pregar que o povo que ficasse vivo, que sobrevivesse, haveria de ser exilado. Nenhum profeta queria dizer essas coisas. Ninguém gostava de Jeremias, ninguém gostava do conteúdo da sua pregação. Pegaram ele e jogaram ele vivo no fundo de uma cisterna. Ele foi preso e colocado no pátio do palácio do rei Zedequias, e ele servia de espetáculo para as pessoas que transitavam por ali. Jeremias passou mais de 25 anos pregando uma mensagem que ninguém queria ouvir, que ele mesmo preferia não pregar. Jeremias era um homem do coração quebrantado, partido, com uma mensagem de quebrantar, de partir os corações. Mesmo assim, mesmo com toda essa sua resistência, seu nome, desculpem a redundância, o nome de Jeremias foi nomeado. Ele foi escolhido para ser um dos grandes, um dos maiores profetas de Israel. Mesmo a despeito do que ele achava de si mesmo. Se achava pequeno, uma criança, jovem demais. Com certeza não achava que tinha o conhecimento necessário para falar e pregar e profetizar em nome de Deus. Mas apesar das suas limitações, das suas fragilidades, das suas fraquezas, Jeremias foi nomeado, ele foi escolhido do mesmo jeito que Deus pode escolher qualquer um de nós. Você já pensou? Ele pode escolher você, ele pode nomear você para uma função específica. Nós ouvimos agora há pouco um testemunho tão bonito sobre capelania escolar. As nossas queridas irmãs foram escolhidas para testemunhar o amor de Deus nas escolas. Mais de 200.000 escolas. Isso é um ministério belíssimo que nós precisamos apoiar. Essa para mim é uma palavra carregada, grávida de esperança, uma palavra que me mostra, olha, pastor Dedé, Deus não escolhe somente os mais fortes, não. Deus não escolhe somente os homens e mulheres mais bonitos, charmosos, charmosas. Deus não escolhe somente as pessoas mais sábias, que têm mais conhecimento. Deus escolhe quem Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser e onde Ele quiser. Eu mesmo sou uma prova disso. Vocês já viram o tamanho dos meus braços? São bem pequenos. Eu nasci com talidomida. Quando minha mãe estava grávida, ela tomou um remédio sem saber e eu nasci com os braços diminuídos. Outras pessoas nasceram com uma deficiência física forte e grave, também nas pernas e até na cabeça. Mas olha, eu tinha tudo para não estar aqui hoje, não é, pastor Dedé? Geralmente a pessoa tem uma deficiência, ela não gosta de muita exposição. Mas o tamanho do que eu tenho para dizer é muito mais importante do que o tamanho dos meus braços. Então, por isso eu estou aqui. Eu não tive escolha. A minha glória é
Deus. A minha alegria é falar de Deus. Do jeito que Deus me escolheu, eu sofri muito. Minha primeira cirurgia foi com 2 anos de idade. Com 15 anos eu já tinha sido operado 10 vezes. E ao todo eu fui operado 12 vezes. Foi uma infância de sofrimento total. Muita dor. Operações ósseas são as mais doloridas no período de recuperação pós-operatória. Mas Deus escolhe quem Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quer. Você já pensou que Deus pode escolher você também para realizar a vontade dEle através da sua vida? Ele pode escolher qualquer um de nós, mesmo sabendo das nossas fraquezas e das nossas limitações. Ele escolhe quem Ele quiser para cumprir o propósito que Ele determinar, porque a vontade de Deus, ela é soberana. Amém. E a nós compete apenas obedecer. Isso para mim é uma coisa tão linda que já salta aos olhos. Sabe que na língua hebraica o nome do livro geralmente se situa nas primeiras palavras. E as primeiras palavras do livro de Jeremias, elas dizem literalmente o seguinte: palavras de Jeremias. Baseado no que nós acabamos de ouvir, o que é que isso significa? Palavras daquele a quem Deus nomeou. Palavras daquele a quem Deus nomeou. Porque Deus nomeou Jeremias e pode nomear você, como Ele também nomeou o pastor Adierson, Michele, como nomeou também a mim, pastor Armando, meu cunhado, irmão da minha esposa, que hoje está nos visitando aqui também. Olha o que eu estou falando, nos visitando, viu? Eu já quero ser de casa, já pensou? Pastor, não aperei não. Pois bem, eu acho isso tão bonito que dá vontade de ficar repetindo só os primeiros versículos de Jeremias. Mas essa escolha desse homem, para mim, é uma perfeita metáfora de uma coisa muito maior. Uma perfeita metáfora do que Deus pode fazer com a vida de qualquer um de nós. Porque Ele pode escolher pessoas que se sentem indignas, pessoas que se sentem jovens demais, novas demais, pequenas demais, despreparadas demais. Deus escolhe quem quer, quando quer, onde quer e como quer. Foi assim que esse Jeremias, que se achava tão pequenininho, se transformou, melhor ainda, foi transformado num dos maiores profetas de Israel. O ministério dele foi um dos mais longos, mais de 4 décadas, quase perto de 50 anos, profetizando a palavra de Deus. Segundo lugar, deixa eu falar um pouquinho sobre Gileade e sobre esse tal bálsamo de Gileade. Gileade ficava onde hoje é a Jordânia, um lugar que na antiguidade era muito arborizado, havia muito verde, muita vegetação. A geografia daquele lugar, Gileade, era muito montanhosa, o terreno era acidentado, cheio de altos e baixos. Já esse famoso bálsamo de Gileade era um bálsamo usado para fins medicinais, era aromático, ajudava a sarar as feridas. Essa região era muito conhecida porque ela produzia um bálsamo muito bom, reconhecido, consagrado no trato das feridas, na cicatrização de feridas. Era um bálsamo bom, que Jeremias aqui usa como uma metáfora daquilo que Israel naquele momento mais precisava: Jerusalém. Terceiro lugar, o capítulo 8, ele é chave para a gente compreender o que eu quero dizer. O que, na verdade, Jeremias está dizendo sobre o bálsamo. Nesse capítulo 8, Jeremias
se encontra num dos momentos mais difíceis da sua história, da sua trajetória vocacional. Ele se levanta, melhor ainda, ele é levantado por Deus para denunciar esse espírito de apostasia que havia no meio do povo. Isso ia trazer um castigo, uma disciplina inevitável, essa tal pedagogia do amor de Deus, porque Ele corrige e disciplina os filhos que amam. Então, Jeremias, muito alarmado, no versículo 4, que vocês ouviram agora há pouco, ele levanta uma questão seríssima. Ele faz uma pergunta retórica: cairão os homens sem que tornem a se levantar? Se desviarão as pessoas sem que tornem a voltar para o caminho? Pense comigo. Se você está na igreja, ou na rua, ou onde você trabalha, e você vê uma pessoa tropeçar, resvalar, cair no chão, o que é que uma pessoa que cai imediatamente faz? Procura se levantar, procura se erguer. Você já pensou alguma vez que você estava num carro indo para uma cidade do interior ou para uma praia e de repente você se perdeu e de repente você não sabe mais onde você está? O que é que você faz? Qual é a primeira atitude de uma pessoa que se perde no caminho? É procurar o caminho de volta. Mas Jeremias, ele está alarmado, abismado, porque os homens estavam caindo ou caídos, mas não queriam se levantar. Estavam desviados do caminho, mas eles não queriam voltar para o caminho certo. Nós aqui estamos diante de um povo, como você pode ler no versículo 5 do capítulo 8, um povo vivendo num estado de apostasia, um povo que se deixava enganar, gostava do engano, sabia que havia caído, que estava desviado, mas não procurava se levantar e nem muito menos voltar para o caminho. É um quadro difícil. Um povo que reconhecia a sua situação alarmante, mas nada fazia para se levantar, nada fazia para voltar. Aí você pode olhar para mim e perguntar assim: pastor, mas o que é que tudo isso aí que o senhor acabou de dizer tem a ver com nós hoje? Com a nossa realidade hoje? Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que tem muito a ver. Apesar de que Jeremias viveu 2.600 anos antes de nós, essas palavras aqui podem ser mais atuais para você e para a sua vida do que a primeira página do jornal de amanhã. Você crê nisso? Eu creio. Jeremias aqui estava lidando com um fenômeno que acontece também hoje em dia. Eu me refiro a essa prostração, a esse estado de prostração, no qual muitas pessoas se encontram, e é um estado fortemente causado principalmente pela culpa. As pessoas que sabem onde elas deveriam estar, mas não estão, o que elas deveriam estar fazendo, mas não estão, ou então pessoas que caíram, se desviaram, mas de alguma forma não conseguem se levantar, não conseguem romper com o ciclo vicioso do pecado, e por isso essa prostração, essa culpa contínua e constante. Isso é uma estratégia usada pelo inimigo das nossas almas. É uma estratégia que tem funcionado bastante. Primeiro ele tenta a pessoa com todas as suas artimanhas, para que a pessoa caia, para que a pessoa deseje o pecado. E depois que a pessoa caiu no pecado, ele se levanta como implacável acusador. Ele se levanta como denunciador do pecado que ele mesmo tentou a pessoa a cometer. É uma estratégia cruel.
mas que tem derrubado muita gente ao longo do caminho. Pessoas que sabem que caíram, mas não conseguem romper com a queda, com a culpa, sabem que se desviaram, mas não conseguem voltar. Era assim que aquele povo estava naquele tempo, exatamente assim, e é assim que muitas pessoas estão hoje em dia também. E pastor, eu não estou falando de pessoas somente fora da igreja, não. Tem muita gente dentro da igreja que entra assim. Por fora, tudo parece bonito, perfeito, pessoas bonitas, como você, bem vestidas, que entram na casa de Deus até com um sorriso, mas por dentro elas estão prostradas. Há uma ferida lá dentro que precisa de cura. Isso é uma coisa muito séria. A culpa é uma coisa muito séria. Nós não seríamos capazes de viver sem a culpa. A culpa é um sentimento necessário. Por exemplo, se nós não sentirmos culpa, nós não ganhamos a consciência do pecado e, como consequência, não fazemos a experiência de arrependimento. Uma experiência, Michele, de arrependimento verdadeiro é precedida pelo sentimento de culpa. O próprio Espírito Santo de Deus opera em nós a consciência do pecado e nos conduz, assim, ao arrependimento. Portanto, a culpa é um sentimento necessário. O problema é quando você fica tão focado na culpa, quando você fica tão fixado na culpa, que você perde a capacidade de olhar para a graça de Deus. Você se afasta da graça de Deus. Você se retrai da graça de Deus. Você para de olhar para a graça de Deus. Você fica focado, fixado, concentrado, concentrada na culpa. E aí é culpa sobre culpa, e mais culpa sobre culpa, e a pessoa não consegue voltar, não consegue mais levantar. Você percebe onde é que nós chegamos? Essa aqui era a condição do povo para quem Jeremias profetizou no capítulo 8 do seu livro. Mas essa é a condição de muita gente hoje em dia também. Você, quando lê a sua Bíblia, você tem que ler com a lupa. Não é uma lupa mesmo de verdade, dessas redondas, bem grandonas. É uma lupa espiritual. É uma leitura orante. É uma leitura onde você pede, Espírito Santo de Deus, revela o que essa Escritura quer dizer para mim. É procurar nas entrelinhas, no contexto, entender a situação naquele tempo e qual é a relação dela com a nossa realidade hoje. Quando você se acostuma a fazer isso, a Bíblia se torna um livro mais do que maravilhoso. Fala profundamente ao seu, ao meu, aos nossos corações. Jeremias lutava contra esse problema no seu tempo, esse ciclo vicioso de culpa sobre culpa que levava o povo a esse torpor espiritual. Mas a nossa realidade hoje não é diferente. Deixa eu repetir, muitos estão desviados, mas se acostumaram em viver desviados. Muitos carregam uma culpa, mas se acostumaram a viver carregando esse fardo, esse peso desnecessário. É aí que Jeremias diz: será que não há bálsamo em Gileade? Em Gileade não há médico? Não há remédio em Gileade? Essa escritura, esse versículo 22 do capítulo 8, para mim é evangelho no Antigo Testamento. Porque evangelho é boa notícia. E isso é uma boa notícia. Porque nós hoje conhecemos o verdadeiro bálsamo de Gileade. Qual é o nome do verdadeiro bálsamo de Gileade? Diga para mim, por favor. Está fraco. Como é o nome do verdadeiro bálsamo de Gileade? Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então você conhece. Porque você não
verdadeiro bálsamo para colocar nas suas feridas. Eu não estou nem pensando nas feridas do corpo. Eu estou pensando nas feridas emocionais, nas feridas da alma, daquelas que são as mais difíceis de serem tratadas e de cicatrizarem também. Nós hoje conhecemos aquele que pode sarar as nossas feridas. O seu nome é Jesus. Nós conhecemos aquele que tem o poder de perdoar os nossos pecados. O seu nome é Jesus. Nós conhecemos aquele que pode remover todas as nossas culpas. E o seu nome é Jesus. Você não precisa viver carregando esse fardo. Jesus, Ele perdoa, Ele sara, Ele cura, Ele liberta. Um bálsamo nós usamos para aliviar uma ferida. Traz conforto, bem-estar, refrigério, lenitivo. Mas ele também pode arder. Se a ferida está infeccionada, inflamada, o bálsamo vai arder na ferida. Mas até isso faz parte do processo de cura. Não é isso mesmo que Jesus bondoso, Jesus querido faz conosco? O Espírito Santo vem, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e isso dói. Não é fácil admitir a nossa culpa. Não é fácil admitir que nós erramos. Nós somos orgulhosos demais para isso. Então esse bálsamo, quando ele nos trata, arde, dói, mas é também lenitivo, refrigério, e sem ele a ferida não será curada. Nós precisamos, chegando aqui, deixa eu me dirigir para você de uma forma um pouquinho mais pessoal. Você se sente por algum motivo caído? Perguntando em pé, viu? Tem gente que está caída, pastor, por dentro. Anda em pé, ereto, mas por dentro está desmoronando. Tem gente que vem para a igreja, mas interiormente são pessoas que estão desviadas, não estão onde deveriam estar, não estão no centro da vontade de Deus para as suas vidas. Desviados não são somente aqueles que largaram a igreja e foram para o meio do mundo. Infelizmente existem desviados também dentro das nossas igrejas. Se você sabe que precisa levantar, você tem esse problema aí que precisa ser confessado, abandonado. Se tem isso aí que você precisa resolver, você sabe que tem que tomar uma atitude, você sabe que tem que fazer alguma coisa. Não é ninguém que vai fazer por você, é você mesmo que precisa fazer o que você sabe que pode fazer, que deve fazer. Jeremias nos traz essa palavra hoje. Palavra que aqui e agora nos desafia. Mas não é para a gente ficar em estado de prostração, pastor, como o povo estava naquele tempo. Tem uma coisa aqui no texto que me chama a atenção, que eu acho fantástica, belíssima, magnífica. Você viu o versículo 22 e outros versículos antes? Jeremias está dizendo uma mensagem muito dura, viu? Uma palavra muito forte. Mas sabe como é que ele se dirige às pessoas? Ele chama elas de virgem, filha de Sião. Essa não era a condição delas, mas era assim que Deus via. Isso é a forma carinhosa de um pai se dirigir à sua filha. Era assim que Deus se dirigia. Vai lá e fala a virgem filha de Sião, a filha do meu povo.
Eu acho isso tão bonito, porque no meio dessa palavra de tanta força, de tanta veemência, no meio dessa exortação tão forte, Deus não deixa de ver o seu povo como a sua filhinha. No Novo Testamento, a igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Não pense que as mulheres aqui da igreja são a noiva de Cristo, não. Nós somos a noiva. O pastor Dedé é a noiva de Cristo. Eu sou noiva de Cristo. O pastor Armando é noiva. Isso não tem nada a ver com sexo masculino ou feminino. A igreja é noiva de Cristo. Isso apesar de todas as suas falhas e contradições. Já pensou, pastor Dedé, na igreja do Novo Testamento? Meu Deus do céu, os primeiros apóstolos e discípulos, homens e mulheres, foram capazes de fugir, de abandonar Jesus, de negar Jesus, de trair Jesus. Teve um que foi capaz de vender Jesus por 30 moedas de prata. Tomé não acreditou. Se eu não colocar a minha mão, eu nunca vou acreditar. Se você pensar na igreja em Corinto, eu acho que em 2000 anos de história da igreja, não tem nenhuma igreja que tenha sido mais complicada, mais problemática do que a igreja. Tudo que você puder imaginar de problema tinha dentro da igreja de Corinto. Mas essa igreja deixava de ser a noiva de Cristo. A igreja em Colossos era dificílima. A igreja dos Gálatas, extremamente problemática. O que dizer das 7 igrejas do Apocalipse? Só se salva uma, Filadélfia, as outras. A situação é terrível, trágica. A igreja, ela é imperfeita. A igreja, ela é humana. Ela carrega em si falhas e contradições. Mas ela é a Virgem Filha de Sião. Ela é a noiva do Cordeiro de Deus. Ele limpa os nossos pecados. Ele sara as nossas feridas. Deus é capaz de ver sua obra já completa. Isso vale para mim e para você hoje, 2.600 anos depois. Se você se sente caído, não sabe como voltar, como se levantar, não sente nem forças para se levantar, para romper com esse ciclo. Se você se sente desviado, longe da vontade de Deus para a sua vida, entenda de uma vez por todas que há um bálsamo em Gileade. Ele sara as nossas feridas, perdoa os nossos pecados, anula o escrito de dívida, de culpa que pesa contra nós. Ele nos dá a força que nós precisamos para nos levantarmos a cada manhã. Ele opera à nossa disposição. O apóstolo disse que o Espírito opera em nós o querer e o realizar. Você não tem força para fazer determinada coisa, peça a alteração do querer e do realizar na sua mente. Amém. Tanta coisa pode mudar. Percebe o que é que nós temos aqui bem na nossa frente? Já estou caminhando para uma conclusão, porque eu estou vendo o relógio ali, é uma beleza esse relógio. Misericórdia, não sei o que eu ia fazer. Se não tivesse esse relógio aqui, eu não ia parar. Sabe, Paulo, quando pregou lá, que Paulo pregou até meia-noite, estava sentado na janela e caiu do terceiro andar morrendo. Aí Paulo desceu correndo, orou e o homem ressuscitou. Tanto que o apóstolo Paulo pregou, misericórdia. Mas eu estou vendo o relógio ali, isso é uma estratégia positiva. É muito boa para os pregadores que vêm aqui. Se você acha que está caído, caída, não tem como levantar, lembre, nunca esqueça, no hebraico é uma palavrinha que me fascina, Yitzchok. Yitzchok significa lembre, nunca esqueça. Lembre que você chegou aqui. Lembre todo o caminho que te trouxe até aqui. Não esqueça de nada disso. Faça como Jeremias. Eu quero
trazer, a gente estava falando sobre isso hoje, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Diga comigo, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Há um bálsamo para as nossas feridas. As nossas feridas, elas têm cura. As nossas culpas, elas podem ser removidas. Tudo que nós precisamos fazer é voltarmos o nosso olhar, os nossos corações para nosso Senhor. Filha, levante-se, ande, volte a andar e a caminhar, volte, assuma a vida que o Senhor deu para você como presente, dom e dádiva. Filhinho, filhinha querida, eu vou cumprir o meu propósito para a sua vida. Isso é o que nós lemos na Escritura Sagrada. O propósito de Deus para as nossas vidas, ele vai ser cumprido. Porque Deus é soberano, a sua palavra não volta vazia, ele cumpre as suas promessas. Se o inimigo hoje te acusa, lembre que você tem Jesus, o nosso advogado, o Espírito Santo, é o verdadeiro ministério de defesa. Você não é justo, mas é justificado. Você não é digno, não é digna, mas é dignificado. Nós não somos santos, mas somos santificados. Isso tudo acontece e é real por causa do verdadeiro bálsamo de Gileade. O seu nome é Jesus. Amém. Quando eu estava escrevendo, porque eu adquiri uma maneira de pregar, onde eu escrevo da primeira até a última palavra. Era tanto papel que minha esposa ficou com pena e deu esse negocinho aqui que é para me ajudar mais. Então ninguém vê. E quando eu tirava as folhas assim, era um negócio grande assim, sabe? E as pessoas acho que já ficavam com medo. Mas quando eu estava terminando aqui, eu começo saudando com uma graça, termino com uma. Daqui a pouco eu vou dizer, Deus abençoe. Amém. Você terminou. Está aqui escrito. Já estou chegando lá. Mas sabe de uma coisa? Quando eu estava terminando, me veio com muita força a palavra de Jeremias, pastor, capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe, não faz ideia. Os meus planos, os planos de Deus para a sua, para as nossas vidas, eles vão se cumprir. Mesmo que nossa vida hoje pareça uma casa desarrumada, uma cidade destruída. Era assim que Jerusalém estava. Mas o Senhor promete trazer saúde, cura, abundância de paz. Escute essa palavra no seu coração. Você será edificada. Você será edificado. Nós seremos edificados. A igreja em Vila de Santana será ainda mais edificada. Eu creio nisso. O Senhor nos purifica. Ele transforma as nossas tristezas e a nossa desolação. E onde hoje a tristeza, desolação e uma ferida ardendo, precisando de cura, ainda se ouvirá a voz do noivo, a voz da noiva, a voz das crianças cantando e louvando e dizendo: louvai ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém? Essa é a palavra do Senhor. Eu tinha no meu coração trazer uma outra palavra, mas se o pastor Dedé me chamar outra vez, eu trago outra vez uma outra palavra. E agora eu estou achando que eu já sou de casa, viu? Sou, pastor. Eu estou muito aprendido. Depois vai me dar um caramba. Michele não dá não, porque eu sei que Michele é muito boa. Mas pastor Dedé, ele com essa pinta toda terno, gravata, bonito, né?
Olha, é uma família tão querida, viu? Estou tão feliz de estar aqui com vocês. E esse é o segundo domingo do Advento. Tempo de reflexão, de preparação. Daqui a pouco nós vamos celebrar o Natal. E o que é que adianta se Jesus nascer 2000 vezes em Belém, se ele não nascer nos nossos corações? Então vamos levar essa palavra adiante. Quero convidar vocês para ficarem em pé. Quero agradecer e quero orar por vocês. Pai querido, muito obrigado por essa hora, por essa noite querida de paz, essa noite de encontro, de reencontro, onde pude conhecer tantas faces novas, uma igreja tão linda como essa, fazendo um trabalho tão bonito. Peço a tua bênção sobre o pastor Dedé, Adierson, sobre Michele, sobre toda essa igreja. Traga, Senhor, a tua paz, os teus dons, talentos, a força do Espírito, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas nessa comunidade, meu Deus. E essa igreja, ela possa verdadeiramente ser uma expressão do bálsamo de Gileade, uma cidade construída sobre um monte, iluminando todos os lugares dessa comunidade, desse bairro, dessa cidade. Isso eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém. Nos
só de agradecer a Deus, né? Pela mensagem, pela palavra. Prometo que na próxima vez que convidar o pastor, eu vou mandar pegar o relógio. A gente vai mandar com o relógio ali. A gente convida para o ponto de vigília, é melhor? Mas Deus é misericordioso e Ele falou nos nossos corações. Há remédio, sim. Há remédio, a bálsamo na ilha de Santana. Há um lugar, Deus atua livremente, que chama a congregação da ilha de Santana. Deus tem feito maravilha no nosso meio. Olha, está caído. A tendência é levantar. Ninguém cai e fica no chão com a vida toda, não. Normalmente tem que se levantar para continuar a vida. Se nessa noite você se levanta, que nessa noite você receba o bálsamo do Senhor, e nessa noite você possa ter enxergado, compreendido claramente com a palavra, que não se cai somente e fica lá. Cai, a Bíblia fala que cai no homem, mas Deus deseja levantar a tua vida. Amém. Amém. Vou chamar o pastor Armando aqui, ele vai fazer a oração apostólica para todos nós. Vai desejando uma semana abençoada. Que essa semana, início de semana, final de ano, você, eu, todos nós possamos estar saindo daqui revestidos do bálsamo do Senhor, da cura desse médico maravilhoso que se chama Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com imensa alegria, meu Deus, que podemos sair daqui, meu Pai, revigorados, transformados pelo poder do Teu Espírito, Pai. Amém. Nós ouvimos a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos a colocá-la em prática nas nossas vidas, para que, meu Deus, sejamos, ou seja, irmãos e irmãs operantes na Tua obra, Senhor. Amém. Que possamos ouvir dos lábios de Cristo: este é um filho, este é um operante, este é um homem, uma mulher que trabalhou, que exerceu o seu ministério ali na terra. Obrigado, Senhor, por este momento. E que agora, Senhor, o amor de Deus, que excede todo entendimento, que a graça maravilhosa do Cristo vivo e que as consolações do Espírito Santo, Santíssimo, estejam sobre nós e sobre todos aqueles que confessam o seu nome. Amém. Amém. E assim. Depois do louvor, coração silencioso, a gente se despede desse momento, amém? Senhor.
E a oração silenciosa nós chamamos de Espírito. Amém? Amém.